passaria então a Sigrid para dar o início às informações iniciais para a gente poder estar fazendo a nossa conferência. Por favor, Sigrid. Bom dia, pessoal. Eu sou a Sigrid, sou diretora de comunicação da Abrad. Sejam muito bem-vindos ao nosso segundo webinar sobre um tema tão importante como é a ampliação do mercado livre. Quero agradecer a presença de todos, em especial os senhores deputados, né, e vou passar algumas funcionalidades da nossa plataforma. O microfone de todos os participantes estará silenciado. Se tiverem alguma dúvida ou pergunta, por favor, usem o botão Q&A, que está na parte inferior da tela, nessa barrinha preta. Ao final da reunião, eu peço que vocês respondam rapidamente um questionário que nos ajudará a trazer temas relevantes para as discussões que a Abrad tem feito ao longo desses meses. Espero que tenha uma ótima reunião. Mais uma vez, obrigado pela participação. E eu passo a palavra para o Marcos Madureira, que é nosso presidente, e que irá moderar o painel. Tenhamos todos um bom evento. Obrigado. Obrigado, Sigrid. Senhores deputados, é um prazer e uma honra muito grande. Agora estamos aí com o deputado Lafayette também, que já acaba de juntar a nós. E esse é um momento muito significativo para a Abrad. A gente poder trazer aqui a participação dos senhores, que representam parcelas significativas da população, e inclusive de regiões distintas do país, não é? Trazendo uma visão sobre as questões que afetam o setor elétrico, é fundamental para que a gente prossiga no nosso trabalho. A Abrad se sente honrada com a presença de vocês. E por que a Abrad faz essa discussão? Porque a gente entende que a modernização do setor elétrico é algo que precisa ser realizado. Nós precisamos ter rapidamente implantado novos procedimentos que permitam que o setor possa avançar. E, sem dúvida nenhuma, que um tema fundamental é a abertura do mercado. Já se discute isso no Brasil há muito tempo e essa discussão é necessária que ela seja seguida de ações. E é por isso que a gente acha que é importante estarmos fazendo essa discussão. Tivemos um primeiro evento, no qual contamos com a participação do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional de Energia Elétrica, da Fundação Getúlio Vargas, da CECE e da Associação de Comercializadores de Energia, para discutir exatamente a abertura do mercado. Estamos nesse segundo, que a gente chama de segunda edição desse caminho, que é ouvir o Congresso, ouvir os parlamentares que de fato efetuam para que a gente possa ter legislações que permitam que a gente tenha com segurança esse caminho traçado. Temos já um terceiro previsto, onde nós vamos ouvir os consumidores. Vamos trazer aqui tanto consumidores que estão no mercado regulado, quanto consumidores que estão no mercado livre, para que a gente também traga a contribuição deles. E, portanto, essa é a nossa visão. E hoje nós temos aqui uma satisfação muito grande, e para a gente, podem ter certeza, é uma honra enorme estar contando aí com a participação dos senhores nesse momento. E aqui eu queria já colocar o que seriam temas que a gente vai estar trazendo para essa nossa discussão e que acho que os senhores poderão estar tratando aí dentro desses temas no momento que efetue suas falas. Sem dúvida nenhuma, a gente tem uma apreensão enquanto setor elétrico e também os segmentos de consumo de qual a melhor forma para que essas medidas que hoje estão tramitando dentro do Congresso, tanto no âmbito do PLS 232 quanto do PL 1917, possam acontecer de uma maneira mais rápida, para que a gente possa ter o andamento disso. Qual é a visão que os senhores nos trazem de medidas que poderão ser adotadas nesse sentido? Segundo ponto é como que a gente pode imaginar que a gente tem uma necessidade de ter essa rapidez na migração, mas que a gente precisa falar um pouco na alocação de custos, de benefícios e riscos entre os mercados, de tal maneira que a gente possa continuar mantendo a confiabilidade dos serviços sem que isso continue caindo apenas sobre o mercado regulado. Eu vou à frente falar um pouquinho disso, só para dar uma visão de como é que a gente enxerga esse ponto. E daí, um ponto, sem dúvida nenhuma,
é a necessidade de separar o que é o lastro, o que é a confiabilidade do sistema elétrico, que é dado aí principalmente pela geração mais contínua, da energia, para que, de fato, todos os consumidores, os usuários do sistema elétrico possam ter os benefícios do que o sistema elétrico interligado traz para o Brasil, mas, ao mesmo tempo, fazer essa divisão entre esses custos, para que não se possa onerar nenhum segmento mais do que o outro. Isso acho que é um ponto importante que a gente possa estar vindo. E, dentro dessa linha, nós precisaremos tratar, por exemplo, de uma questão que é tratada, inclusive, no PLS 232, e também é discutida no PL 1917, que é a própria questão de como que nós vamos fazer com os contratos que são chamados, os contratos que hoje estão dentro das empresas, né, na relação das distribuidoras com os geradores. E a gente precisa verificar como isso será tratado para que também aí, na hora que for feita essa migração, não exista uma sobrecontratação das distribuidoras que onere basicamente o mercado regulado de energia. E também a importância que a gente tenha uma modernização das tarifas, né? Hoje nós precisamos, sem dúvida nenhuma, separar o que é energia do uso do sistema elétrico, para que a gente, de fato, possa ter o endereçamento exato de cada um pagando por aquele que utiliza o sistema elétrico. Isso é um tema importante, também está dentro desses instrumentos aí do PLS 232, também é tratado no 1917, PL 1917, que acho que é importante que a gente pudesse ter visão. Enfim, esse é um ponto que a gente acredita que seja necessário, são pontos que, mas isso é claro que fica aí para cada um dos senhores deputados, poder estar efetuando as suas observações, não só restrito a esses temas, mas a gente gostaria de estar hoje bastante focado nessa questão relacionada à abertura do mercado, né, que é para que as pessoas possam, de fato, ter o direito, né, como hoje já tem nos grandes consumidores, de optar de que energia, de quem que ele quer comprar, por que preço que ele quer comprar. Acho que isso é muito importante. Os senhores me permitirão que eu, rapidamente, vou fazer aqui uma pequena apresentação de alguns temas que são fundamentais para que nós possamos estar trabalhando focando, né, mostrando o que seriam os pontos básicos que a gente gostaria de estar tratando aqui. Só um segundo. Eu aqui agora, que mais uma vez, fico confuso com a tecnologia. Só um minuto. Estou me perdendo aqui, coisa ruim. Madureira, você está apanhando aí da tecnologia, viu? Estou apanhando, deputado. É um absurdo, né? É a geração, né? Eu também apanho aqui também. Pois é. Eu me treinei todo para fazer a coisa e agora, na hora, eu estou com dificuldade. Chama os universitários aí, Madureira. Me apoiem aí os universitários, porque eu estou com dificuldade aqui. Eu só vejo Bom, desculpem, gente. Eu tenho que fazer só uma apresentação aqui, eu não estou conseguindo entrar para poder fazer a apresentação. Só um segundo, me perdoe. Oi, Vitor. Tem screen aí no centro da tela? Eu não estou vendo a tela, ela sumiu aqui para mim. Eu não estou vendo, está só aparecendo uma telinha pequena para mim, por algum motivo. Mas eu queria, então... desculpem.
Mas o ponto que a gente queria observar, e aí para que a gente possa estar ouvindo aí os deputados, são 4 pontos básicos que nós entendemos que a Brad traz nesse momento para reflexão. O primeiro é que, sem dúvida nenhuma, a visão da distribuição é que nós teremos no futuro a separação do que é distribuição do que é a energia. Então, nós teremos separado esses dois ambientes. As distribuidoras estarão focadas no sistema elétrico para procurar trabalhar cada vez mais com que as redes de distribuição de energia elétrica sejam mais adequadas, atendam esse novo momento que a gente vive aí de futuro, inclusive pela presença de recursos energéticos distribuídos. Esse é um ponto importante. E daí essa separação, essa separação do que é o sistema elétrico fio, que é onde deverá ser o foco das empresas, do que é o mercado de energia elétrica, mesmo que regulado, e que depois ele cada vez mais vai migrando para o mercado aberto, para o mercado livre de energia. Para isso, a gente tem que entender que esse mercado hoje regulado, ele carrega um volume importante de custos associados à estrutura do sistema. Por exemplo, nos leilões de energia que as distribuidoras efetuam, elas adquirem não só energia renovável, que é adquirida pelas distribuidoras e com custos menores, mas ela adquire também energia elétrica oriunda de fontes mais contínuas, como, por exemplo, oriundas de térmicas, o que traz o necessário lastro para o funcionamento do sistema elétrico, mas, ao mesmo tempo, faz com que tenha um custo mais elevado para os consumidores que estão no mercado regulado. Então, esse necessário tratamento do que nós chamamos desse ativo de lastro para que possa se ampliar o mercado, é necessário que ele seja equacionado. Coisas como essa estão presentes no PLS 232 e também no PL 1917. Um outro ponto fundamental diz respeito também à forma como se migra os consumidores para o mercado livre. Nós tivemos exemplos aí no passado em que, quando ficaram alguns custos no mercado regulado, os consumidores que migraram para o mercado livre, eles deixaram um custo para os consumidores que estavam no mercado regulado e aumentaram, inclusive, essa taxa de migração. Isso é um ponto que tem que ser tratado para que nós não tenhamos esse efeito, ou seja, para que seja minimizado esse efeito de quando se faz uma migração de um ambiente de mercado para o outro, para não onerar mais o mercado. E, por último, sem dúvida nenhuma, temos que observar que questões hoje, como está presente a própria geração distribuída, que é um evento importante, uma tecnologia importante, mas da maneira como ela está, ela, sem dúvida nenhuma, faz com que uma parcela do mercado, que hoje está no mercado regulado, ao optar por um processo como esse que existe hoje para a geração distribuída, deixa ônus ao mercado regulado, aumentando o seu custo, e faz também essa distorção. Então, senhores deputados, como uma forma de que a gente tenha pontos de partida para essa nossa discussão, eu gostaria que a gente examinasse esses aspectos dos quais eu citei aqui como aspectos importantes para que a gente possa estar observando esse processo de abertura do mercado. E aí, então, a gente partiria para essa segunda etapa da nossa que é a etapa importante que eu vi os senhores deputados, e que a gente gostaria, então, de estar iniciando e ouvir os deputados, ouvindo inicialmente a deputada Jaqueline Cassol. E só antes de passar para a deputada, falar, a deputada Jaqueline, ela é catarinense de nascimento, ela migrou para Rondônia ainda na infância, é advogada, foi assessora do Ministério Público de Rondônia, diretora-geral do Detran de Rondônia e secretária de Estado de Assuntos Estratégicos do governo de Rondônia. Hoje exerce seu primeiro mandato como deputada federal, sendo presidente da Comissão Especial do PL 1917, do qual eu já citei, que trata sobre a ampliação do mercado, entre outros temas, da ampliação do mercado livre de energia elétrica. Então, eu passaria aí a deputada Jaqueline para que ela pudesse fazer as suas observações. Muito obrigado, deputada. Bom dia, Madureira. Obrigada aí pela apresentação.
Gostaria, né, em seu nome, cumprimentar todos os participantes do evento, cumprimentar a Sigrid também aí, super simpática, cumprimentar os meus amigos parlamentares, deputado Lafayette, o deputado Paulo Ganimi, o deputado Marcelo Ramos também, que está aí. E como o senhor apresentou, né, eu tenho a honra de ser a presidente da Comissão de Portabilidade, como ficou conhecida, da Conta de Energia, mas que tem outros mistérios juntos, que é o PL 1917/2015, e que nós começamos um trabalho ano passado, e o deputado Edio Lopes é o relator, né, dessa matéria, mas como nós trabalhamos muito, conversando muito em harmonia e até um pouco mais pelo meu conhecimento da área, ele deu liberdade também para que a gente pudesse estar aí sempre falando. E no final do ano ele apresentou o relatório, mas naquele momento eu percebi e não me senti como presidente tão segura ao ponto de colocar para votação, porque eu entendo que a modernização do setor elétrico, essa questão, a ampliação do mercado livre, nós, né, hoje o setor energético, eu falo energia, desenvolvimento, e mais do que nunca o país, né, nesse momento que a gente vai passar aí pós-pandemia, é um setor essencial e que tem que ser pensado de uma forma muito responsável com todos os interessados. E aí é um setor que a gente tem, né, vários segmentos, né, as distribuidoras, comercializadoras, geradores, o consumidor, e nós temos que pensar, como bem o Madureira falou, primeiramente sobre essa questão da transição necessária e segura, porque por mais que todos os segmentos eles tenham os seus interesses, eu vejo que o consumidor está acima de tudo e nós precisamos, né, realmente oportunizar ao consumidor qual empresa ele quer contratar, que através da concorrência nós vamos conseguir aí que o consumidor tenha uma melhor tarifa, mas de forma responsável, para que não aconteça, né, na questão, como nós temos subsídios, nós temos uma série de outras questões dentro da legislação, que isso não seja, né, colocado para aqueles que vão ficar no mercado regulado e que tem um aumento da tarifa. A gente não pode permitir isso. Então, eu vejo que nós temos que pensar e trabalhar em conjunto. Ontem, inclusive, conversei com o meu líder dos progressistas, deputado Arthur Lira. Eu falei, deputado, a gente precisa voltar ao trabalho das comissões, porque assim, um tema de suma relevância, né, como o PL 1917, como o próprio PLS 232, que foi aprovado, mas que aí agora está na questão que vai para plenário, embora tenha sido aprovado na Comissão de Infraestrutura. E aí o líder falou, olha, Jaqueline, a gente está vendo para o quanto antes a gente conseguir voltar, né, às nossas atividades, porque infelizmente acaba que por conta de trabalhar home office, a gente tem trabalhado nessa questão de estar melhorando o própria, né, o projeto, mas que realmente a gente precisa estar junto, precisa estar trocando ideia, e é essencial isso. E eu lamento, Madureira, que esteja parado, sabe? Eu vejo que, meu Deus, nós já estamos em agosto, já poderíamos ter aprovado. E eu tenho conversado, antes do início da pandemia, conversei com o senador Marcos Rogério e alinhamos bastante com relação tanto ao PLS 232 como no 1917 e também com o deputado Lafayette, né, que é aí do Código de Energia, porque eu vejo que essa pauta, quando nós trabalhamos todos em conjunto, com os segmentos, e hoje, no caso, a gente falando com a Abrad, Madureira, a gente consegue um resultado muito melhor. Eu vejo que se cada um, às vezes, um fica brigando aqui, outro lá, a gente não vai ter, né, essa modernização com segurança e efetividade como eu acredito que é necessário. Então, a ANEEL, o Ministério das Minas e Energias, tem feito aí um auxílio bem grande, e essa harmonia e esse diálogo com os demais, tanto o PLS 232 quanto o Código de Energia, a gente tem avançado muito. Então, eu fico muito feliz com relação a isso. Me coloco aqui à disposição para que a Abrad, né, já tem contribuído aí com o deputado Edio, mas que a gente possa estar conversando mais, alinhando, e para que realmente a gente possa estar, com fé em Deus ainda esse ano, podendo colocar para votação. E é uma matéria terminativa, então, se aprovar na comissão,
não precisa ir a plenário, que isso ajudaria bastante. E, como eu falei, conversando com o senador Marcos Rogério, a ideia é o quê? Que ou o PLS 232 chegando na Câmara, a gente possa estar votando essa matéria apensada para que a gente trabalhe, pegue todos os esforços dos dois projetos e trabalhe num sentido só, da mesma forma como se o PL 1917 chegar no Senado, né, também tenha essa vontade e essa iniciativa por parte do senador Marcos Rogério. Então, eu defendo essa questão que realmente o mercado livre, a ampliação do mercado livre é necessário, a gente tem que se preocupar muito com essa questão do lastro, a transição segura, e defendo, né, acima de tudo, como foi o começo da minha fala, a questão do consumidor, porque a gente percebe que, às vezes, a gente, quando eu falo, né, são todos os setores, bem como deputados, senadores, a gente tem que, no final, quem acaba, eu falo, Madureira, quem acaba apanhando muitas vezes é o político, porque às vezes tem o aumento da tarifa, e a pessoa, aqui no estado mesmo de Rondônia, eu vivo isso, agora inclusive estou sendo vítima de fake news por conta de um deputado irresponsável, populista, que induziu a população de uma forma errada, era um pedido de retirada de pauta da MP 950, não se estava votando reajuste, não se estava votando nada com relação a isso, e por puro populismo, por intenções políticas, ele acabou, né, distorcendo, e por conta disso, hoje aqui no estado, eu tenho sofrido essa fake news, tenho apanhado bastante, embora, como falei, sou uma das defensoras com relação à tarifa da energia para o nosso consumidor, que ela seja uma tarifa acessível, mas que para isso a gente precisa, primeiro, organizar todo esse mercado, como você também mencionou a questão, né, de separar o que é a distribuição, o que é a energia, para que realmente essa questão dos subsídios também, e agora nós vamos ter a questão, o deputado até dos progressistas também, o deputado Laércio está aí na presidência eu só não lembro se é MP ou se é PL agora do gás, que também é algo que vem forte agora para ajudar nessa modernização. Então, infelizmente, como eu disse, ainda está parado por conta, desculpa, da pandemia, mas que nós estamos trabalhando home office para que a gente possa fazer aí essa transição e poder colocar condições dentro de um projeto de lei que realmente ele possa ser aplicado. Porque às vezes a gente idealiza algo, e aí eu falo até como advogada, mas a prática é bem diferente. Então, minhas considerações são essas, conforme a gente for falando aqui, de repente, bate-papo, vai trocando ideia, e se alguém depois tiver alguma pergunta também, Madureira fique à disposição para que vocês possam contribuir, porque é muito importante isso, sabe? Essa troca de informações, troca de experiências, cada qual no seu segmento, né? Os comercializadores, a própria Bracel, a gente tem um contato com o Reginaldo, com o pessoal, a Abra PCH, esses dias também participei de um webinar, agora com a Abrad, então a Absolar também procurou, então são setores que são extremamente essenciais e que, se nós trabalharmos em conjunto, a gente vai conseguir aí, de fato, colocar em prática aí a modernização do setor elétrico e a ampliação do mercado livre, que eu vejo que é o que tanto a população espera. Obrigada. Obrigado, deputada. Acho que a senhora traz uma visão realmente, né, que a gente necessita de caminhar com esses mecanismos. A sua participação aí como presidente dessa comissão especial é fundamental para que a gente possa dar sequência, né, no nosso trabalho, e a gente vai ter a oportunidade de estar voltando. Eu passaria agora ao deputado Marcelo Ramos. O deputado, ele é advogado, né, nasceu em Manaus, e foi vereador e deputado estadual no Amazonas, foi secretário de Esportes do Amazonas e chefe de gabinete da Assessoria de Relações Internacionais do Ministério do Esporte. Hoje desempenha o primeiro mandato como deputado federal, sendo, sem dúvida nenhuma, um destaque na casa, ocupar, por exemplo, a presidência da Comissão Especial da Reforma da Previdência. Foi um tema muito importante, bastante, digamos assim, polêmico, mas que ele soube conduzir com muita habilidade, né? E hoje é autor do PL de 616/2020, que trata sobre uma proposta de novo marco regulatório para a geração distribuída.
Então, gostaríamos, então, também de ouvir o senhor, deputado Marcelo Ramos, por favor. Bem, primeiro, boa tarde a todos e a todas. Minha alegria de dividir esse diálogo com 3 pessoas que têm meu respeito e meu carinho. O deputado Lafayette, que é o nosso professor nessa questão de energia solar, a deputada Jaqueline Cassol, que também tem conduzido os trabalhos na comissão especial, o deputado Paulo Ganimi, com quem nós temos também um debate muito sadio, muitas vezes divergente, mas sempre sadio e fraterno. Bem, primeiro eu quero agradecer o convite da ABRAD. Nós vivemos um momento pós-pandemia em que nós vamos precisar reavaliar todos os contratos, todas as regras de concessão pública que foram estabelecidas até aqui. Foi feito um acordo que gerou a isenção das contas dos consumidores de baixa renda durante 3 meses, mas isso, obviamente, tem um impacto tarifário. Acho que uma das coisas que nós precisamos debater, e a ABRAD tem orientado esse debate, é entender que o que vem pela frente não é só o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos. O equilíbrio econômico-financeiro dos contratos, ele efetivamente acontecerá na database de cada um desses contratos, mas nós temos uma situação excepcional e que precisamos tratá-la como tal, sob risco de nós termos um impacto na tarifa muito maior do que o esperado, com resultados muito ruins, tanto para o consumidor como para a própria empresa. Não é bom para a empresa aumentar a tarifa com percentuais exagerados, porque, obviamente, isso aumenta o número de inadimplência, aumenta, inclusive, o número de furtos de energia. Porque cada um vai pagar exatamente pelo que gasta. Nós temos a questão das compras de energia de termoelétricas, a ANEEL precisa regulamentar isso, até para diminuir o impacto na tarifa. Muitas compras de energia de termoelétrica serão desnecessárias nesse período de redução de consumo, mas elas são meio que compulsórias. Então, ou a ANEEL relativiza isso, ou nós vamos ter concessionárias ainda obrigadas a usar energia, a comprar energia que não vão conseguir vender e, consequentemente, levar esse custo para o preço da tarifa. E o outro desafio é que nós possamos flexibilizar também a regra para que uma concessionária possa vender sobrecompra de energia para outra, também fazendo com que estados e cidades que têm energia sobrando possam compensar isso com estados que já retomaram o crescimento da sua demanda. Essa pandemia ela não é linear no país. Ela, por exemplo, reduziu muito a demanda aqui na cidade de Manaus, no estado do Amazonas, durante o período de pico, mas hoje tudo aqui está abrindo, enquanto muitos estados do sul estão fechando. Então, nós não temos uma crise linear no país. O Brasil é um país de dimensões continentais. E, obviamente, a demanda por energia ela também não tem linearidade nesse ano. Ela vai ter picos e quedas drásticas de demanda de acordo com o avanço da pandemia em cada um dos estados da federação. Então, flexibilizar a regra para que uma concessionária possa negociar energia com outra, para que você possa evitar essa sobrecompra de energia de termoelétricas que não vão ser necessárias em alguns estados, são elementos importantes para diminuir o impacto na tarifa. No mais, eu acho que há um grande desafio de tratar a tarifa pública com responsabilidade. Nós sabemos qual é o custo de fazer demagogia com tarifa pública. Todo mundo aplaudiu, naquele momento inicial, a redução da tarifa pela presidente Dilma. E todo mundo lamentou o resultado disso, a conta que veio depois para o povo brasileiro pagar, inclusive os mais humildes. Então, com tarifa pública não se faz demagogia. Nós precisamos entender que o momento é sensível,
flexibilizar regras, e nisso as concessionárias foram sensíveis, o Ministério das Minas e Energia foi sensível, a Câmara dos Deputados foi sensível, o governo federal foi sensível. Agora, ter o cuidado de encontrar a justa medida, de não ultrapassar o limite da irresponsabilidade tarifária, para que lá na frente o reajuste não assuste as pessoas, não desestimule as empresas e, acima de tudo, não gere instabilidade no setor. Um outro tema, por fim, que eu acho fundamental que nós possamos tratar desde já, é a minha preocupação com essa questão de tratar reajuste de energia elétrica por PDL, por projeto de decreto legislativo para anular ato das agências reguladoras. Deputado Marcelo. Que tem responsabilidade. Isso é uma medida. Isso é uma medida absolutamente temerária. Tratar reajuste de energia por PDL, tentar cancelar atos da Agência Nacional de Energia Elétrica por PDL, porque abre uma brecha, abre, na verdade, uma porteira para a demagogia tarifária com consequências gravíssimas lá na frente. A ANEEL é o órgão habilitado para definir os critérios técnicos da tarifa. Se houver qualquer equívoco da ANEEL, o Poder Judiciário é o espaço adequado para qualquer questionamento. Transferir para o Poder Legislativo a possibilidade de anular atos de agências reguladoras através de projetos de decretos legislativos é algo absolutamente temerário, que vai gerar uma absurda insegurança jurídica no setor de energia e em todos os setores regulados por concessão no nosso país. No mais, quero reafirmar o meu compromisso com o setor de sempre ser sensível às demandas sociais da população, em especial as mais carentes, mas entender que isso tem um limite, que isso precisa ser equilibrado para que as empresas possam ser sustentáveis e para que a gente possa ter energia limpa, segura e barata agora e no futuro do nosso país. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Marcelo, pela sua fala. Eu queria, antes de dar sequência, pedir aí aos participantes, hoje nós estamos aí com 316 participantes nesse momento, que possam endereçar suas questões usando aí a ferramenta aí do Q&A, né, esse QIA aí, existe aí embaixo da tela, e possam endereçar suas perguntas, porque logo após o término da fala dos deputados, nós estaremos endereçando essas perguntas para que eles possam estar interagindo aí com quem está participando. Então, é fundamental que possam colocar as perguntas aí, vamos estar observando aí a forma de estar atendendo a quem estão colocando. Muito obrigado, deputado Marcelo, e a gente, então, dá sequência nesse nosso momento, falando agora com o deputado Lafayette de Andrada. O deputado Lafayette é nascido em Belo Horizonte, advogado, professor, servidor concursado do IBAMA, foi eleito deputado estadual de Minas Gerais, ocupou diversos cargos públicos no âmbito municipal e estadual. Hoje é deputado federal, exercendo seu primeiro mandato na Câmara de Deputados. O legislador preside a Frente Parlamentar de Energias Renováveis e é relator do Código Brasileiro de Energia Elétrica, sendo uma das referências do setor de energia na Câmara dos Deputados. Então, deputado Lafayette, é um prazer recebê-lo aqui, né? O senhor participa conosco aqui em webinar pela segunda vez aqui na Abrad, então acho que é fundamental estar ouvindo o senhor aí, e por favor, fique à vontade. Tá bom. Madureira, muito obrigado e agradecer muito à Abrad, né, da oportunidade dessa conversa, e sobretudo com deputados da envergadura, né, do Paulo Ganimi, da Jaqueline Cassol, do Marcelo Ramos, que são deputados muito comprometidos, né, com as normas, com a ordem, com a modicidade tarifária, né, baixar. Eu fiquei espantado de ver que lá no Roraima estão dizendo que a deputada já em Rondônia, nossa, Rondônia, né? Estou dizendo que a deputada quer contribuindo para aumentar a conta de luz, e ela é uma das que mais briga aqui na Câmara dos Deputados para diminuir o preço de conta de luz, mas fake news é assim. Mas, Madureira, vamos lá conversar um pouquinho sobre o setor elétrico. E aí a Abrad tem feito sempre um papel muito importante de contribuição, de trazendo sempre boas contribuições, boas ideias, para a gente tentar diminuir essa complexidade que é, né, o sistema energético brasileiro.
nós temos que lembrar que o Brasil é um país de tamanho continental, né? Nós somos o tamanho da Europa Ocidental, praticamente. Então, nossos problemas são todos continentais e somos um país só. Eu penso, Madureira, que nós estamos agora às portas aí de um futuro que se descortina à nossa frente. Nós temos que modernizar o nosso sistema energético e está vindo aí essa ampla possibilidade, que eu acho muito positiva, da abertura, né, para o mercado livre. O mercado livre ele induz a competição e a competição, naturalmente, ela faz diminuir os preços. Mas o setor energético, nós sabemos, ele é uma espinha dorsal do desenvolvimento de qualquer país. E ele precisa ter, de certa forma, parâmetros, porque em tudo a energia impacta, né? Desde o alimento que você compra, um alimento congelado no supermercado, o preço desse alimento que você comprou tem um impacto do preço da energia. O funcionamento dos hospitais, das próprias escolas. Essa nossa conversa aqui hoje, aqui à distância remota, não existiria se não fosse a energia para suprir, né, o funcionamento da sociedade. Então, é muito importante que nós tenhamos também a segurança energética. E, muitas vezes, a segurança energética ela exige um preço, né? E, às vezes, as pessoas não compreendem necessariamente por que isso acontece. Houve um aumento de tarifa, isso é um absurdo. Houve esse aumento de tarifa porque os custos aumentaram e os custos para a manutenção da energia à disposição de todos. Lógico, nós temos que brigar para diminuir, mas tem hora que nós não temos como fugir disso. Então, assim, a reflexão que eu faço é o seguinte: o sistema energético ele é feito para suprir a sociedade. E o sistema energético, ele vai, ao longo do tempo, ele vai se aperfeiçoando, ele vai se modernizando. E aí todo esse sistema precisa se aperfeiçoar, se modernizar, e também a legislação, a regulação precisa se aperfeiçoar, precisa se modernizar, precisa acompanhar a chegada das novas tecnologias, das novas possibilidades. Em breve vamos ter aí as baterias a custo, né, economicamente viável. Em breve nós vamos ter aí o hidrogênio como fonte de energia a mais, e o hidrogênio é altamente abundante. Então, a legislação precisa acompanhar. Daí que a gente precisa sempre ter em mente esses princípios que não podem faltar, que é o da segurança energética e, no caso do Brasil, da manutenção da nossa matriz energética, que ela é muito ampla, graças a Deus. O Brasil é um país, diferente dos países lá do hemisfério norte, que tem amplas possibilidades energéticas. Então, nós temos que utilizá-las, né? Nós não podemos ficar dependentes de uma só ou de duas só. Daí é preciso toda essa regulação. Existe uma proposta, né, que eu inseri lá no anteprojeto lá do Código Brasil de Energia, que é da gente fixar um portfólio mínimo na compra e venda de energia, para garantir a segurança energética. Qual que é esse desenho? Como nós temos muitas matrizes, e as matrizes são diferentes e têm características diferentes, e, portanto, preços diferentes, para termos o benefício da manutenção, né, de coexistir todas essas matrizes, a proposta é que nós separemos as matrizes chamadas as renováveis, que são basicamente, a lei dispõe que é eólica, fotovoltaica, biomassa, PCHs, energia do lixo, nós separarmos essas chamadas matrizes renováveis das demais, é a proposta. E aí, a gente fazer um portfólio obrigatório mínimo em que nós estamos assegurando a geração de todas essas energias. Hoje, essas energias chamadas renováveis, elas equivalem a algo em torno de 10% a 12% da nossa matriz. Qual que é a ideia? É que toda energia vendida, comprada, comercializada, 12% seja, então, dessas matrizes. Com isso, você está obrigando que que estabeleçam uma competição entre elas, delas entre si. E aí você está forçando a redução de preço pela competição. E as outras disputem, façam a competição entre si, e você vai reduzir, né, o preço delas. Com isso, você deixa de ter que colocar subsídios
para tornar uma matriz competitiva em relação à outra. São matrizes desiguais, elas têm que ter o tratamento desigual. A hora que você separa elas, você não precisa ficar colocando subsídio. Por exemplo, essas matrizes renováveis, hoje, elas têm lá o desconto do FIO lá de 50%. Isso é para torná-las competitivas. A hora que você separa uma da outra, você pode tirar esse desconto de 50% do FIO, que impacta no CDE. Esse desconto é quase 25% da CDE. A CDE tem um impacto fortíssimo na indústria. Se você separar as renováveis das não renováveis, colocando elas para competirem entre si, você pode tirar esse subsídio, né, da CDE, que impacta em quase 25%. Olha só, nós estamos reduzindo. Só de estabelecer essa competição de iguais com iguais, de diferenciar. Então, isso é uma das formas que a gente tem para diminuir esses subsídios cruzados, que existem demais. Hoje, o mercado regulado, no fundo, carrega nas costas tudo que acontece em função do mercado livre, cai nas costas do mercado regulado, e isso impacta na tarifa de energia. Então, é preciso fazer toda essa organização. Eu acho que temos que perseguir a eficiência, perseguir, né, a abertura do mercado, mas com parâmetros, né? Não podemos fazer a lei do mercado, a lei da selva, de forma que uma matriz que acabe matando a outra, inviabilizando a outra, e isso não é bom para o país. Nós temos que ter segurança energética e baratear o preço da energia. O Brasil, há um jargão aí de quem é do setor elétrico, né, que tem uma das energias, a energia em si, uma das mais baratas do mundo, do planeta, e uma das contas mais caras, de tantos encargos, tantos subsídios que vêm na conta de energia. E é isso que a gente precisa retirar aos poucos. Mas nós só vamos conseguir retirar esses encargos, esses subsídios, a hora que a gente fizer essa distinção de quem é quem e colocá-los para competir entre si, iguais com iguais. Senão a gente força uma competição desigual, aí somos obrigados a colocar subsídios, a colocar encargos para poder suspender, para poder equilibrar essa competição, e aí acaba elevando o preço da tarifa. Nós queremos abaixar o preço da tarifa, mas para isso eu acho que é necessário nós, né, separarmos as matrizes e colocá-las para lutarem, para competirem entre si. Aí nós vamos conseguir, sim, diminuir o preço, e é o que a gente busca, eficiência a preço barato. Eram essas palavras iniciais, Madureira, e muito obrigado aí por essa oportunidade dessa conversa tão elevada, organizada pela Abrad. Muito obrigado. Obrigado, deputado Lafayette. Foi muito bom aí a sua visão também, né, trazendo aí pontos importantes, sua reflexão com relação ao crescimento dessa tarifa. E agora nós vamos ouvir, né, o deputado Paulo Ganim. E acho que acertei o nome certo agora, deputado. E, sem dúvida nenhuma, o deputado ele é nascido no Rio de Janeiro, é engenheiro de produção. Na sua primeira disputa eleitoral foi escolhido deputado federal pelo seu estado. Hoje é líder da bancada do Novo na Câmara e um dos deputados mais atuantes e presentes na Comissão de Minas e Energia. Então, nós temos um prazer grande também de ouvir aí o deputado Paulo Ganim e gostaríamos de ver a sua contribuição inicial sobre esse mesmo tema. Com a palavra aí, deputado. Bom dia a todos. Bom dia, Madureira, Lafayette, Jaqueline, também Marcelo. Obrigado aí pelo convite. Também bom dia a todos que estão assistindo a gente. Público grande aqui, para um tema muito importante, né? Com certeza eu não sou o grande especialista do tema, né? Com certeza alguns dos deputados que me precederam e também vocês que trabalham nesse setor conhecem o tema com muito mais clareza do que eu. Mas eu acho que eu tenho a minha contribuição a dar pelo um posicionamento, uma visão de Brasil, uma visão inclusive de mundo que a gente imagina, né, como um liberal que acredita na liberdade individual, na liberdade das pessoas que querem trabalhar, que querem empreender e que querem também consumir, né, o produto e serviço que elas desejarem. É claro que é um mercado muito complexo e que sempre foi concebido, baseado na participação intensa do Estado, né, desde a sua concepção, do seu planejamento e da sua execução também. Isso é uma realidade que sempre existiu no Brasil, em vários países do mundo, mas, como foi bem falado por alguns dos deputados que me precederam, é uma realidade que está se modernizando. Hoje, com novas tecnologias essas de produção de energia, de armazenamento de energia e também distribuição de energia,
a gente consegue ir além do que é hoje a realidade desse mercado no Brasil. Uma coisa que é uma preocupação que foi falada desde o início aqui desse seminário, que é uma preocupação bastante oportuna, é como é que a gente migra desse mercado atual, né, que é super regulado, que é super subsidiado, incentivado, em alguns casos, e com subsídios cruzados, que acabam gerando distorções nesse mercado, para um mercado mais livre. O que a gente não pode fazer é ser refém desse modelo atual. Essa é uma grande preocupação que a gente tem que ter na nossa discussão, porque se a gente sempre pensar que a gente não pode mudar a lógica, porque se a gente mudar essa lógica, a gente vai quebrar quem está hoje atuando no mercado, a gente com certeza nunca vai mudar. E se a gente nunca mudar, quem paga por isso é o consumidor. E aí, quando a gente fala de consumidor, é a cadeia produtiva, que tem um papel fundamental para o Brasil, para o crescimento do Brasil, e a energia, a gente sabe muito bem, é um custo absurdo na cadeia produtiva da indústria. É também o consumidor individual, a pessoa física, e isso impacta principalmente a população mais pobre. O modelo atual, né, que prevê subsídios diretos, que a gente acaba pagando a conta pelo modelo que a gente está, e cada um acaba contribuindo um pouco para a manutenção desse modelo, é um modelo que ele não se sustenta pensando no médio e longo prazo com a existência, né, do consumidor livre, da geração distribuída. E, mais uma vez, reforço, a gente não pode ficar refém do modelo atual. A gente tem que pensar que, se a gente quer mudar, a gente tem que ter coragem de mudar esse modelo. E, para mudar esse modelo, talvez a gente tenha que, sim, entender que alguns atores do setor vão pagar por isso. Ou que a gente aceite que quem vai pagar, de toda forma, vai ser a população, mas não colocando esse custo no setor, no modelo, diretamente. O modelo hoje de produção e geração de energia, que a gente tem uma energia com custo mais barato, muito barato, mas que o preço final que chega para o consumidor é muito caro, por conta dos encargos. Né? Encargos que a gente sabe que existe no Brasil como um todo, né, em todos os setores, e que esse setor tem características justamente para manter esse modelo. Então, acho que a gente precisa trabalhar justamente para conceber um novo modelo que não fique amarrado e preso ao passado, que preveja essa evolução, colocando a geração distribuída como elemento importante, mas também sem subsídio, né, mas como um elemento importante, que coloque, sim, a liberdade de quem vai produzir, consumir, transportar e distribuir energia, para que essa livre negociação entre os agentes seja, no final, uma das modalidades, uma das formas mais efetivas e eficientes para a gente reduzir o preço da energia. Essa liberdade é muito importante. E eu acredito que essa liberdade ela também tem que estar, por exemplo, na capacidade das pessoas e empresas investirem. Então, eu acho que a gente tem que migrar também de um modelo de concessão para um modelo de autorização, modelo esse que não só diminui a burocracia, facilita os investimentos e também não gera um ônus futuro para o Estado no modelo de autorização, né? E eu acho que a gente tem aí algumas similaridades com um tema que para mim é muito caro, que a gente tem conversado muito, que é a lei do gás, que vai justamente nessa ótica, né? Tanto na questão da mudança para autorização, como também na separação da venda do produto, né? No caso aí do elétron, da prestação de serviços. E é uma das nossas responsabilidades agora nessas discussões, justamente da gente desverticalizar o setor, né? Garantindo ou facilitando ou melhorando a concorrência. Também não adianta a gente melhorar a concorrência em cada elo da cadeia se alguns atores vão continuar tendo grande importância e poder em parte desse elo da cadeia. Então, a gente precisa também que essa concorrência, essa competição e a liberdade que a gente tanto fala seja na cadeia como um todo. E a desverticalização é importante para isso também, para dar poder
de compra, de negociação para todos os setores. E quanto a alguns pontos de políticas sociais que hoje estão presentes na nossa política atual e também estão sendo discutidas aí nas políticas futuras, eu acho que a gente tem que separar isso, né? A gente tem muito projeto, não estou falando só agora da discussão da energia elétrica, com ideias demagogas, populistas, ou até mesmo com boas intenções, né, que eu acredito que seja o caso de muitos deputados, mas que elas acabam onerando o setor como um todo e, no final das contas, o impacto para a população, mesmo que no curto prazo seja bom, no médio e longo prazo é muito ruim. Por isso que eu defendo que, se a gente quer entender que parte da população precisa de ajuda, precisa de auxílio, isso não deve estar no setor. A gente tem que entender modalidades e formas. Se esse auxílio vem de forma natural, né, da gente encontrar tecnologias, soluções que sejam mais baratas para essa população, ótimo. Isso sim tem que estar no setor. Mas quando a gente fala de incentivo fiscal de subsídio ou de subsídios cruzados, eu acho que não deve estar. Primeiro, não deve existir o subsídio cruzado e não deve estar no setor. Se parte da população não consegue pagar uma conta de luz ou precisa desse auxílio para isso, que isso seja dado diretamente. Como a gente tem hoje um Bolsa Família para ajudar a população a colocar comida em casa, que a gente dê dinheiro para a população para que ela consiga, sim, pagar a sua conta de luz. Mas quando você coloca subsídios cruzados, você vai manter sempre esse modelo histórico de que você precisa que o próprio setor se autofinancie e que você não garante essa modernidade, essa evolução que vai ser realidade daqui para frente. A mesma coisa vale entre as fontes de energia. Eu não acho que a gente deva proteger ou defender a obrigação de que a compra da energia seja garantida entre as fontes. Mais uma vez, liberdade. A gente tem que prevalecer a liberdade de quem vai negociar nesse setor. Claro que a transição ela é complicada, mas, mais uma vez, se a gente mantiver todas as obrigações que estamos acostumados, e esse conceito, esse modelo, que a gente precisa garantir o sistema de forma plena, a gente nunca vai conseguir migrar para um modelo muito mais moderno e muito mais livre, e, no meu caso, liberal também, nesse mercado e qualquer outro. Então, é muito importante, claro, que a gente não quer deixar quebrar ninguém, por isso a importância da transição, mas a transição ela não pode ser algo que vai gerar distorções de médio e longo prazo. Então, acho que a gente tem que ter essa consciência e trabalhar por mais liberdade, e essa liberdade que, na minha opinião, vai garantir preços mais baratos, energia renovável, inclusive, sustentável no médio e longo prazo para a população, principalmente para aqueles que mais precisam. Obrigado. Muito obrigado, deputado Paulo Ganimi. Eu queria, assim, de uma maneira muito aberta com os senhores, falar da satisfação. Eu realmente fico feliz de poder estar ouvindo como os senhores estão tratando o tema. Isso é importante para que todos nós possamos ver como assuntos dessa importância têm que ser tratados aí no ambiente do Congresso, a maneira transparente, aberta, cada um tem a sua visão, tem a sua colocação, o seu segmento, mas todos a gente entende aí querendo construir. Isso é muito bom. A gente fica feliz de poder ouvir isso, e acho que essa discussão que se faz para buscar ampliação do mercado livre passa por questões como essa, assim como outros pontos de tecnologia. Nós temos aqui uma série de perguntas, eu vou procurar endereçar aqui, alguns não estão diretamente à pessoa, mas para que a gente possa estar seguindo aqui. E tem um pouco aqui, a gente tem alguma questão trazida, deputada, começando aí com a deputada Jaqueline, tem uma colocação efetuada direta à senhora, e tem a ver com a questão da evolução de tecnologia, mas principalmente relacionada à geração distribuída, que diz o seguinte, a pergunta feita pela Naibel Novas.
ela diz assim, a verdadeira liberdade de escolha do cidadão do Estado de Rondônia também passa por empoderar os cidadãos e produzir sua própria energia. Liberdade de verdade não é só ter escolha de quem comprar, e sim também de nós mesmos podermos produzir a nossa energia nos telhados das nossas casas, por exemplo, através da energia solar. E o que a senhora acha com relação a esse tema? Bom, primeiro agradecer aí a pergunta e a colocação da Naibel Novaes, e ela colocou, Madureira, uma palavra-chave que é empoderar os cidadãos. E eu vejo que quando a gente trata da questão da liberdade de escolha, assim como foi na telefonia móvel lá atrás, e nós estamos construindo isso para o setor elétrico, ele inclui também, Anaibel, com certeza, energia solar. Né? Então, quando eu falo da questão aqui dos setores, são todos envolvidos. E eu vejo que as fontes renováveis, que são a solar, eólica, hídrica, biomassa e algumas outras, elas são extremamente latentes. A gente sabe que a gente vive um momento, né, nessa questão de sustentabilidade, a questão do quanto as termoelétricas, a gente sabe que, além de onerar mais, a questão também da poluição. E a solar, principalmente para o nosso estado de Rondônia, eu vejo que é um estado que é muito quente, né? A minha família mesmo, embora nós sejamos produtores de energia elétrica, muitos também têm energia solar para consumo. Então, a minha mãe mesmo, a fazenda dela, ela produz energia solar para o consumo. Então, eu vejo que essa liberdade de escolha é isso, Anaibel, é a pessoa poder realmente decidir o que ela quer. Né? Então, seja na energia solar, seja ela comprando no mercado livre, seja ela comprando no mercado regulado, o que a gente fala, e aqui os meus colegas parlamentares, cada qual com a sua visão, mas deixou algo muito claro que, assim, tem que ser justo, né? O preço para o consumidor, principalmente, o consumidor tem que ter um preço justo, e as empresas, e aí sejam, né, as distribuidoras, as comercializadoras, os geradores, eles também têm um preço justo. O que não pode é hoje, Madureira, como eu vejo o nosso mercado, que, como foi falado lá atrás, né, a presidente Dilma deu um desconto, né, baixou tudo, nós tivemos, inclusive, durante o governo dela, uma crise no setor elétrico gigante, e que isso reflete no dia de hoje, que as pessoas pagam muito mais, alguns têm subsídios e outros que não têm acabam pagando por isso. Então, a ideia justamente desse projeto de lei do 1917, embora não tenha sido autora, né, foi Marcelo Squassoni, mas tem a contribuição de vários deputados de todos os segmentos, e hoje eu tenho o prazer de ser a presidente, é isso, é que o nosso consumidor ele possa realmente pagar um preço justo e escolher, né, se ele quer comprar, de onde ele quer comprar. Então, eu acredito que eu tenha respondido aí, né? E se ele quiser produzir a própria energia, ele também pode. Aí entra naquela questão da GD, que é uma outra discussão, Madureira, que eu vejo que tem que ser muito bem explicada, falada, porque às vezes as pessoas, como eu disse antes na minha fala, existem alguns parlamentares que eles gostam muito do populismo, de jogar para a galera, e foi falado aqui, deixa eu ver se foi o Paulo Ganini ou se foi o Lafayette, que ele falou a questão, não, foi o Marcelo, né? Não se faz demagogia com tarifa pública, porque muitas pessoas elas querem crescer perante a população, criando uma situação que não é verídica, sendo que depois, igual no caso específico mesmo, agora da MP 950, que eu queria criar, né, de condições ali, só que ele não falou para a população que isso ia incidir provavelmente em aumento. O próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, deu uma entrevista para a agência Infra que deixou muito claro que se cria condições ali, se invade competência da ANEEL e a população não vai acabar sendo, né, penalizada. Vai sim. Então é isso que nós não podemos aceitar. E eu, pelo menos como presidente da comissão de portabilidade, acredito que os demais pares que aqui, né, tive o prazer de poder dividir, Paulo, esse conhecimento e trocar experiências e aprender também, tem essa mesma visão. Modernizar o setor elétrico com responsabilidade, para que todos, seja o consumidor, sejam empresas, e aí quando eu digo as empresas, eu digo de todos os segmentos, que todos possam realmente migrar com segurança jurídica.
Obrigada. Muito obrigado, deputada. Acho que traz uma visão bem importante. Acho que tem um alinhamento, né, como eu disse, da fala dos senhores, todos versando a querer ter uma política mais justa, né, de divisão de custos e que não possam estar onerando nenhum segmento. Acho que isso é muito importante. Isso acho que mostra como a gente quer caminhar nesse momento. Tem várias perguntas, a gente já está com uma quantidade grande de perguntas, mas vamos estar selecionando aqui. Tem uma interessada diretamente ao deputado Marcelo Ramos, e ela vem da Solange Davi. Ela diz o seguinte: deputado, sobre a aquisição de energia termoelétrica, foi uma decisão do passado para sustentar a base da geração, entre outras questões. Hoje, o que prevalece no mercado é a aquisição de fontes com preços mais competitivos. Por outro lado, há vários anos se onera as tarifas dos consumidores para subsidiar a energia térmica para alguns sistemas, como ocorreu no caso do Amazonas. Como o senhor entende que essa questão possa ser equacionada? Bem, primeiro é importante dizer que o Amazonas hoje está interligado com o Sistema Nacional por intermédio da União de Tucuruí. Apenas o estado de Roraima ainda não está interligado com o Sistema Nacional, o que diminuiu muito a nossa dependência de energia termoelétrica. No entanto, o interior do estado do Amazonas são municípios de distâncias continentais e que muitas vezes você não consegue acessar, fornecer energia de outra forma. Então, você ainda precisa desses subsídios para gerar energia no interior do estado do Amazonas. Acho que deve haver um esforço de leilão de energia limpa para que a gente possa ir migrando essas termoelétricas do interior do estado do Amazonas por energia solar, porque levar a energia da União é algo bastante complicado para municípios como, por exemplo, Tabatinga, que custa 1h40 de voo num Boeing, que custa 8 dias de viagem num barco rápido. Então, nós temos aqui distâncias continentais que ainda exigem essa dependência de energia termoelétrica. Eu só vou me permitir, presidente, fazer um comentário breve em relação à pergunta anterior, porque eu acho o seguinte: é verdade que cada um tem que ter o direito de gerar a sua energia. Hoje você já tem sistemas de baterias inteligentes que permitem que uma casa ou que uma empresa seja absolutamente autônoma e não dependa da rede. O que não é justo é que quem usa a energia de geração própria e usa também a rede como energia complementar, que a sua utilização da rede seja paga por quem não pode comprar um sistema de energia solar. Então, por isso eu defendo a tese, do marco regulatório do consumidor, de diferenciar o que é custo de utilização da rede da infraestrutura para distribuição e o que é custo de energia, para que o consumidor que tem geração própria, seja qual fonte for, ele não seja cobrado pela energia que ele não usa, mas ele também não passe para um terceiro o custo da utilização da rede quando ele usar a utilização da rede. Então, apenas essa ponderação que eu acho que ajusta melhor esse debate. É estimular, sim, mas não transferindo a conta de um consumidor para outro. Até porque essa transferência, em regra, ela acaba ocorrendo de um consumidor de classe média para um consumidor de classe baixa. Acho que algumas concessionárias, e quero citar, inclusive, a concessionária aqui do meu estado, que está comprando painéis de energia solar e instalando painéis de energia solar, acho que isso é um gesto significativo para o futuro de uma energia mais limpa, mais sustentável, mais barata, e também o governo que precisa estimular leilões de energia solar. Acho que esse é um caminho mais sustentável para o modelo. Muito obrigado, deputado. Eu endereçaria agora uma questão aí ao deputado Lafayette, que tem a ver com o que ele comentou aí, em termos da forma como ele acha que poderia estar sendo feito aí esses novos leilões. E ela deixa eu só... ele pergunta assim, a pergunta que é colocada é se o senhor não acha que essa forma de fazer uma restrição para cada tipo de fonte seria, na verdade, uma maneira de limitar o crescimento da energia renovável. Quando o senhor disse que separa-se, por exemplo, 12% do que é o mercado,
de energia, né? E que seja separado. Então, a pergunta é isso, se o senhor não acha que, na verdade, isso poderia estar era limitando o crescimento. Por favor, deputado. Não, boa pergunta e é importante esse esclarecimento. Essa tese, né, de separar as matrizes diferentes para colocá-las competindo entre si, porque aí sim seria uma competição saudável, uma competição entre os iguais, né, ela seria acompanhada, aí essa é a ideia, né, por estudos da série histórica feitas pela EPE. Na verdade, quem vai determinar esses parâmetros é o Ministério de Minas e Energia, baseado em estudos da EPE. Então, facilmente eles têm o estudo da série histórica, da evolução, e isso, e aí por questão até de segurança energética do país, segurança nacional. É o Ministério de Minas e Energia, é o poder central, é a União, é quem deve regular como deve ser a nossa matriz, né? E eles vão ter esse instrumento na mão, baseados em estudos da EPE. Então, assim, é tudo feito com base em cálculos estatísticos, justamente para não haver uma intromissão no mercado, que senão o Paulo Ganimi vai brigar. Opa, estão mexendo aqui no mercado. Paulo Ganimi é um grande deputado lá na Câmara, respeitado por todos, e é um defensor do livre mercado. O livre mercado deve existir. O livre mercado ele é benéfico, ele força a diminuição do preço. Mas no caso da energia, é preciso fixar parâmetros. Você não pode estabelecer uma liberdade tal que uma matriz acabe engolindo a outra e nós deixemos de ter todas as matrizes. Então, respondendo objetivamente, esses parâmetros seriam fixados pelo Ministério de Minas e Energia, baseado em estudos da EPE, acompanhando a evolução histórica do crescimento de cada uma dessas fontes. Essa que seria a maneira. Muito obrigado, deputado. Tem uma aqui também agora endereçada ao deputado Paulo Ganimi. Ela é trazida pelo Moslair Moreira. E diz o seguinte: deputado Paulo Ganimi, como o Congresso está tratando do problema do GSF que está gerando insegurança para o setor, e isso pode impactar na abertura do Mercado Livre? Bom, primeiro, até queria falar aqui sobre um ponto que tem a ver com a pergunta que foi feita para o deputado Lafayette, e uma outra que estava aqui, da questão das matrizes, né, energéticas. Né, como é que a gente vai conseguir garantir que as fontes diferentes, que têm preços diferentes, elas consigam ser competitivas nesse mercado, né? Já que eu estou propondo aqui uma livre concorrência. Tem a questão da característica, né, das fontes. Tem fontes que são mais baratas e são mais utilizáveis, por exemplo, de manhã ou de tarde, no horário como a energia solar, por exemplo, e tem outras que são mais necessárias à noite, quando essa fonte que é mais intermitente, ela se torna. Até o PLS, o 232, ele acaba tratando isso também, né? Porque ele permite cobranças diferenciadas em termos de energia em função do horário, né? De acordo com o horário. Então, isso é muito importante. E, no final das contas, acaba que você vai comprar energia de acordo com essas características, né? Então, eu vou acabar pagando mais ou menos de acordo com o horário, de acordo com a fonte de energia. Eu acho que isso é uma questão bem importante, e é claro que isso é muito factível também, conforme a demanda cresce, e a gente vai começar essas demandas vão se autorregular com o futuro também. Então, com relação ao GSF, confesso que eu não acompanhei muito esse debate ainda na Câmara, no Congresso, né? Eu acho que essa questão do risco, né, hidrológico e tudo mais é muito importante. Né? Não sei se o Lafayette até quer... Paulo, pois eu posso só dar um complemento aí, claro, ao Paulo, a questão do GSF, né? O risco hidrológico. É um projeto de lei que ele já foi aprovado, ele é oriundo do Senado, foi aprovado do Senado, já veio para a Câmara, já foi aprovado na Câmara e já retornou ao Senado, porque houve uma pequena alteraçãozinha na Câmara, muito mínima. Voltou para o Senado. Já está lá no Senado, na bica para ser votado. Nós estamos aguardando agora o presidente do Senado, né, colocar para votar. Acho que já há um consenso no texto dele. Estamos agora só aguardando a votação definitiva lá no plenário do Senado.
e acho que vai resolver um pepino do setor. Obrigado aí, Paulo. Desculpa interromper. Não, obrigado. Você salvou aqui minha pele aqui, respondendo com muito mais precisão do que eu esse tema. Obrigado, Lafayette. Eu queria seguir nessa questão, e aí já pegando o inverso, pegando o próprio deputado Paulo Gamini, e tem uma questão colocada aqui, deputado, que eu acho que é importante, e dentro desse tema que foi já, de uma certa forma, colocado. Né? Todos os senhores falaram desse ponto que a gente termina tendo um preço de energia alta para valores que não são tão significativos de quanto nós custamos para gerar essa energia elétrica. E a gente tem aí encargos e impostos que terminam carregando aí quase que, em alguns casos, 50% do valor da energia. Os senhores trataram isso sem dúvida nenhuma com relação a quando falaram aí, mas tem uma questão específica, né, que fala exatamente sobre essa questão desses encargos. Se não é um momento está sendo trazido aqui pelo Márcio Alcântara, e ele diz: retirar os impostos da energia elétrica, como ICMS, PIS/COFINS, também seria uma solução, é um dos itens caros nas contas de energia. Por que não se discute nada sobre isso? Então, deputado, eu até por conhecer a sua verve aí de falar de um mercado, de ter competitividade, eu acho que é importante que o senhor pudesse, talvez, falar também desse tema para a gente. Por favor, deputado. Não, com certeza. Eu acho que a pergunta é muito importante. Tem um pouco com o que eu falei no início, né? A ver com o que eu falei no início. Né? A questão da carga tributária, do que está incorporado no preço que chega ao consumidor. Né? A gente falou aqui, o custo da energia no Brasil ele é realmente baixo, porém o preço é muito alto. Né? Não só pelos subsídios cruzados, mas também por conta da carga tributária, que impacta o Brasil como um todo. E eu acho que a gente tem a oportunidade agora, na reforma tributária, de tratar esse tema, né, resolvendo talvez esse ponto. Eu sou contra, mais uma vez, subsídios setoriais, mas eu sou favorável, sim, que a gente tenha, no médio e longo prazo, uma redução, né, da nossa carga tributária. E eu acho que a reforma tributária, que não tem esse objetivo inicial de reduzir carga, mas sim de organizar a nossa estrutura tributária, acabar com a burocracia que é hoje, com a complexidade que é hoje, mas eu acho que ela vai também acabar com o que existe hoje de você compensar desonerações em alguns setores, onerando outros setores que, inclusive, são muito fáceis de serem cobrados, né, a carga tributária. Então, por exemplo, quando a gente fala de conta de luz, a gente sabe, muitas vezes, que é interesse do Estado, né, do Estado com maiúsculo, colocar mais carga tributária ali, porque a gente sabe que a taxa de evasão, a taxa de sonegação, ela é muito baixa. Então, isso é absurdo. Você não pode, a nossa estrutura tributária, ela não pode servir de auxílio para o Estado tributar. Se o Estado não é competente para tributar, ele tem que resolver o problema dele. Você não pode pegar facilidades que tem, por exemplo, o setor elétrico e botar uma carga altíssima só porque é fácil tributar o setor elétrico. Isso vale para outros setores também. Então, acho que é um tema importantíssimo e a reforma tributária tende a endereçar isso. Eu acho que isso é importante. E só um parênteses sobre o GSF, eu acho que o Lafayette tocou em todos os pontos mais sensíveis, né, com relação à questão do momento legislativo, mas eu acho que é um problema que ele vai começar a ser menos relevante em função da redução da relevância das hidrelétricas na nossa matriz energética daqui para frente. Né? Ainda é muito importante, mas eu acho que será atenuado com o passar do tempo. Só isso que eu queria complementar. Ok. Deputado Lafayette, tem uma questão aqui que fala exatamente de um tema que a gente tratou, da sobrecontratação. E aí a pergunta é assim: como a sobrecontratação das distribuidoras, que deve perdurar por mais alguns anos, não é o caso de descontratar térmicas caras que oneram a tarifa de distribuidoras, isso exige alguma alteração legislativa? Então, é uma pergunta interessada, eu gostaria que o senhor pudesse falar para a gente. A sobrecontratação é um problema real aí que veio com, né, a pandemia. Nós temos que arranjar um caminho. E eu acho, né, assim, a intuição indica que temos que nos debruçar, temos que arranjar uma solução. Mas a intuição indica isso, a gente reduzir
a produção daquelas energias que são mais caras. E, em primeiro lugar, vem as térmicas, naturalmente, as térmicas a óleo, as térmicas, né, a diesel, as térmicas a carvão, né? Eu acho que a gente precisa, de fato, criar mecanismos de reduzir a produção das energias ditas mais caras. É a maneira que nós temos de reduzir a sobrecontratação. Isso é um tema realmente importante. A ANEEL está debruçada sobre isso, o Ministério de Minas e Energia está debruçado sobre isso, a ABRAD trazendo suas contribuições. De fato, precisamos arranjar um mecanismo. E penso que o melhor caminho é reduzir a contratação dessas energias mais caras. Mas temos um problema, esse que é o drama. Nós temos um problema contratual, né? Os contratos foram feitos antes da pandemia. Há um contrato de compra e venda. Alguém está comprando de alguém. E quando alguém assinou um contrato que vai comprar de alguém, forçou esse outro alguém a produzir em função daquele contrato. Então, as questões não são tão simples como parecem ser. Desliga ali e para com isso, né? Tem essa questão contratual que precisa ser visto, né? A pessoa que... A ideia é de vamos diminuir as térmicas, que eu acho sensato, mas espera lá, mas existe um contrato com elas. Nós vamos fazer simplesmente a quebra de contratos? Ela vai ser indenizada por isso? Não será? Se vai ser indenizada, quem que paga? Então, isso tudo são questões que ajudam a trazer complexidade ao problema. Eu cheguei a sugerir, em um determinado momento, a criação de uma cédula que circulasse na CCEE, uma cédula que tivesse lastro no Tesouro e essa cédula tivesse valor de dinheiro lá no âmbito da CCEE para essas transações. E o resgate dessa cédula se daria daqui a 4, 5, 6 anos, né, num momento menos arrochado. Mas no âmbito da CCEE, essa cédula funcionaria, essa cédula poderia ser utilizada, inclusive, para pagamento de tributos. Ou seja, o problema é sério, é um problema que existe. Acho que sim, devemos diminuir a geração das mais caras, e aí são as térmicas, mas temos que pensar nos contratos. Nós não podemos incentivar o governo, a União, o Ministério, incentivar pura e simples quebra de contratos. Isso aí seria o caos, a barbárie. E tudo que nós temos que evitar no setor elétrico é quebra de contratos. Nós precisamos ter segurança jurídica para ter segurança energética. Então, temos que ter muita calma, muito devagar com o andor, mas que, de fato, você diminuir a produção de energias mais caras é um caminho que tem que ser considerado, absolutamente tem que ser considerado, sim. Eu concordo com isso. Muito obrigado, Madureira. Obrigado, deputado. Nós temos aqui uma série de perguntas, mas a gente está tendo que selecionar algumas e vamos depois, se for, endereçar aí e mandar as respostas a quem nos fez. A gente tem que guardar. Mas tem uma pergunta aqui, que eu endereçaria ao deputado Marcelo, que diz o seguinte, é do Luiz Carlos de Carvalho. Via de regra, quem compra maior quantidade de qualquer insumo paga o valor menor por unidade. No nosso caso, os consumidores do mercado regulado são submetidos a regras que os levam a garantir a solidez do mercado, não se beneficiando do menor valor da energia em relação ao mercado livre, invertendo a lógica de um mercado aberto, que impossibilita a distribuidora atuar para aproveitar as oportunidades. O que está sendo modificado nas propostas legislativas que levam os consumidores cativos a obterem vantagens de mercado. Deputado Marcelo. Acho que teve algum probleminha aqui. Vamos fazer assim. Eu vou, então, passar, depois a gente retoma aqui para falar com o deputado Marcelo sobre isso, e eu voltaria, então, aí a deputada Jaqueline, e trazendo aqui uma questão. Só um segundo. E nós temos algumas questões que falam exatamente sobre essa questão do que está hoje presente nos diversos, né, projetos de lei que estão caminhando aí dentro do Congresso, né, e que hoje começam a caminhar aí para uma definição, uma deliberação, né, que pudesse
ordenar essa migração do mercado. E aí, deputada, eu até fazendo um resumo aqui de algumas outras que foram colocadas, é verificar como é que dentro do PL 1917 a senhora imagina que possa estar sendo endereçado essas questões relacionadas aí a essa abertura do mercado, principalmente no tocante a esse necessário cuidado que foram retratados por algumas das perguntas trazidas aqui, de que não onere os consumidores que estão no mercado regulado a migração para o mercado livre. A senhora podia responder isso, depois a gente volta ao deputado Marcelo com a pergunta que estava anterior. Por favor. Então, Madureira, eu penso assim, como eu falei antes, que essa transição, e foi bem batida também pela questão do Lafayette, tem que ser uma transição com uma segurança jurídica, para se ter, né, a segurança energética, porque o consumidor, hoje, infelizmente, ele é o que acaba pagando sempre, né, a conta, e de uma forma que acaba, como estava falando, a questão de subsídios, a questão dos tributos. Então, hoje, para se ter uma modicidade tarifária, é muito complicado. E as energias, principalmente as não renováveis, elas são mais caras. Nós temos a questão das energias renováveis, como foi falado pelo Marcelo, mais limpa, mais sustentável, mais barata, e que existem, né, diferenças em cada uma das matrizes, mas o que a gente não pode esquecer, e que foi perguntado aí até para o Paulo Ganini, a questão dos tributos. Hoje, eu recebi minha conta de energia aqui em casa, né, se hoje a gente for ver, a energia ela não corresponde a quase, no caso aqui em casa, 50%. Os tributos, quase 25%. Então, eu vejo que depois vem os demais, distribuição, transmissão, e isso, o Madureira, os deputados e todos que nos assistem aqui, acaba que a gente não pode repassar essa conta pelos erros passados para o consumidor. Então, por isso, da responsabilidade muito grande que nós, na Câmara dos Deputados, como eu comecei a minha fala antes, quando, né, do início aqui do webinar, de que em dezembro eu não sentia essa segurança para colocar o relatório para votação, justamente porque nós temos que discutir uma série de outros fatores para que realmente essa carga não fique mais uma vez lá na frente para o nosso consumidor. Então, que as empresas também não sejam prejudicadas, até por conta desses contratos, a questão do lastro, tudo que foi falado aqui, e que o nosso também consumidor, principalmente ele, não pode ser prejudicado. Porque, como mais uma vez eu falei, ele tem a opção de comprar de onde ele quiser, e existem algumas lá na frente de comprar, eu falou do mercado regulado ou do mercado livre, só que para isso tem que, além do tempo de transição, que no relatório do deputado Edio Lopes, está lá no final, 60 meses da data da entrada em vigor, eu vejo que talvez demore um pouco mais para que a gente consiga realmente o setor elétrico dar esse grande passo até abrir para todo mundo, mas é sempre tendo esse cuidado de se ter segurança jurídica em todos os sentidos e também a modernização. Então, eu penso que tem que ser atrelado, tem que ser feito com muita responsabilidade, e aí existem, igual o PL que o deputado Marcelo, né, do marco regulatório, tem a questão do gás agora, o código tributário. Então, são pessoas, pelo que eu percebo, que estão aí à frente, todos muito responsáveis no que estão fazendo. E isso é essencial, e a participação dos segmentos também é de suma importância. Obrigado, deputado. Eu queria já agora, eu tenho uma última pergunta aqui que eu vou fazer ao deputado Marcelo, mas eu já pediria a ele para já também aproveitar e fazer algum comentário final, depois passaria pelos deputados para as suas mensagens finais, para a gente poder ficar aí dentro do tempo que a gente estava prevendo, já estamos passando um pouquinho dele, mas eu acho que a gente ficaria muito tempo ouvindo os senhores pela clareza e pela contribuição que estão fazendo. Deputado, na hora que eu fiz a pergunta, acho que teve um problema aqui. Eu ouvi. Você ouviu? O senhor quer que repete ou não precisa? Não precisa. Deixa eu dizer. Eu primeiro pedi desculpas, eu estou tendo que improvisar aqui, como nós passamos um pouquinho da hora, eu precisei de me deslocar de um lugar para o outro, estou ouvindo aqui a reunião e parei agora o carro para responder. Eu acho que os projetos que existem na Câmara, eles vão abrir melhor o mercado e vão possibilitar que esses consumidores cativos tenham uma maior liberdade de negociação. Agora, eu queria ponderar aqui duas coisas.
Primeiro, é que a gente fala como se fossem absolutas algumas questões que não são. A fala de que a energia, produzir energia é barato no Brasil e que o custo é barato e que o preço é caro, ele é uma verdade relativa. O custo de produzir energia no interior do Amazonas é muito caro. O custo de produzir energia em algumas regiões remotas do país é muito caro. Portanto, eu não trato com preconceito a ideia de subsídios cruzados. Nós não podemos ignorar que o Brasil é um país de dimensões continentais, com desigualdades regionais muito profundas, e que, se nós possibilitarmos que os lugares que têm custo mais barato tenham preço mais barato e que não haja uma compensação no país, nós vamos criar um mar de desigualdades, uma ilha de energia barata nos grandes centros, cercada por um mar de energia cara nas regiões mais remotas do país. Primeiro, essa ponderação. E eu queria, ao final da minha fala, da minha participação, também acender um alerta, concordando com algo que o Paulo Ganimi disse. Infelizmente, o critério de seletividade tributária no nosso país não é de desestimular produtos supérfluos e estimular o consumo de produtos essenciais. O critério de seletividade no Brasil é onde é mais fácil cobrar. Por isso que a alíquota é alta em energia elétrica, a alíquota é alta em energia, em telefonia, a alíquota é alta em combustível, porque são setores que é muito mais fácil cobrar. Agora, eu penso que o sinal de alerta deve acender para as concessionárias Brasil afora, com uma prática que iniciou em São Paulo, que o Amazonas adotou e que, em médio prazo, vai trazer resultados muito danosos à tarifa, que é a ideia de substituição tributária para a cobrança de CMS de energia elétrica. Você imagina agora que você tem sobrecontratação, você ter que pagar ICMS sobre toda a energia que você vai comprar, inclusive aquela que você não vai conseguir vender. É óbvio que lá na frente isso vai para a conta de todo mundo. Então, essa ideia de substituição tributária em tarifa de energia, ela é objeto de uma ação direta de inconstitucionalidade do PL, do meu partido, ajuizada por mim, e eu acho que é algo que tem que estar no radar das concessionárias, porque se a moda pega, em médio prazo nós vamos ter uma consequência muito danosa para a tarifa, e talvez um dos problemas da sobrecontratação hoje seja esse, porque o problema não é só você comprar mais do que precisa, o problema é que você está pagando ICMS sobre o que não vende, onde tem substituição tributária, e isso é um absurdo. No mais, eu quero agradecer à Abrad a oportunidade de dialogar com 3 deputados que eu tenho o maior carinho, o maior respeito, o deputado Jaqueline, um grande abraço, deputado Lafayette e deputado Paulo Ganimi. Um grande abraço a todos. Muito obrigado, deputado Marcelo. Eu passaria, então, aí ao deputado Paulo Ganimi, por favor, a sua consideração final aí. Bom, obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. Acho que o tema é muito importante. Esse tema vamos dizer, da Comissão de Minas e Energia, né? Todos os temas ligados à energia no Brasil, para mim, são muito caros. A gente tem abraçado muito a pauta do gás, que tem impacto também na energia elétrica, e esse tema que também sou membro das comissões relacionadas a esses temas. Então, acho que são pautas que, para mim, são muito importantes, porque elas mudam a realidade do Brasil, né? E ainda mais eu sendo do Rio de Janeiro, né, que é o estado que talvez seja referência nas fontes de energia do Brasil também. Então, acho que é um tema muito caro para a gente, para o Brasil, para o Congresso, e para mim, em especial, sendo do Rio de Janeiro. Então, fico feliz com o debate muito bom, muito técnico, mesmo com algumas divergências pontuais, mas a gente percebe, eu acho que a própria Jaqueline falou, acho que a gente percebe a boa intenção de que todo mundo aqui que está debatendo com a mudança desse cenário. Então, e agora eu acho que é o momento da gente se aprofundar em cada uma dessas propostas legislativas, né? O deputado Lafayette apresentou o relatório recentemente do Código Brasileiro, que eu acho que é um tema muito importante, é um tema extenso, muito extenso, né? Que requer que seja um debate bastante aprofundado, e eu acho que a gente tem que ter essa responsabilidade e esse compromisso em todas as pautas, né? A gente vê muita pauta sendo votada de forma repentina, com o interesse de defender supostamente a população,
que gera mega distorções, e a gente não pode ter isso nem nas pautas que têm impacto de curto prazo e são menores, menos ainda, né, eu sei que não é a intenção do Lafayette, né, do Código Brasileiro de Energia Elétrica, que é um tema muito vasto, né? Então, acho que vamos avançar com cuidado, estou à disposição, sempre que quiserem debater sobre esses temas. Agradecer mais uma vez aqui a todos vocês pela oportunidade e agradeço também, sempre gosto de citar também aqui a assessoria do nosso Ricardo Gomide, que é o cara que dá todos os fundamentos aqui para a gente poder debater isso com tanta precisão. Então, um abraço a todos aí, todos que participaram. Muito obrigado, deputado. Eu passaria, então, o deputado Lafayette para a sua consideração final. Deputado. Madureira, muito obrigado aí pela oportunidade desse bate-papo aqui importante sobre esse tema tão complexo, mas tão importante para o Brasil. Eu queria dizer, Madureira, o seguinte, que estamos lá na Câmara, todos nós, trabalhando e, sobretudo, aqui a deputada Jaqueline, deputado Paulo Ganimi, deputado Marcelo Ramos, que são deputados respeitados na Câmara, no Congresso. O que nós temos que buscar são 3 coisas importantes. Primeiro é clareza na nossa normatização. Isso é fundamental, porque a falta de clareza traz embates judiciais, traz consequências terríveis, né? Clareza para ter segurança jurídica. O segundo, que é uma coisa importante no sistema energético, e vai um pouco na direção do que o deputado Marcelo Ramos falou, é a questão da equidade, né? Porque o Brasil, de fato, é um país imenso, com muitas desigualdades. E o nosso sistema é interligado, nosso Sistema Nacional de Energia, mas a gente precisa de considerar todas essas diferenças regionais, diferenças sociais. Isso é equidade, tratar os diferentes de forma diferente. Daí aquela proposição de fazer aquela separação, de fazer os iguais disputarem entre si, porque senão você cria uma competição desigual. Isso não é benéfico, né? Então, é preciso ter equidade, precisa ter clareza, segurança jurídica, sustentabilidade é fundamental, e sustentabilidade econômica, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental é fundamental. E, por fim, nós precisamos incentivar, Madureira, na minha opinião, na minha ótica, essas energias renováveis, todas elas, de forma capilarizada pelo Brasil. Isso nos traz segurança energética. Recentemente eu estava conversando com o pessoal, a deputada Jaqueline conhece bem, o pessoal ligado às PCHs, né? PCHs são as pequenas hidrelétricas. Nós temos inventariados lá na ANEEL mais de 1000 PCHs, né? Que dão aí quase 14 gigawatts de potência, aí, que estão inventariadas, mas que não estão efetivamente executadas. Nós temos aí uma Itaipu, que poderia estar disseminada por todo o Brasil, levando desenvolvimento, levando emprego, gerando renda. Então, ou seja, a gente precisa lutar para ter segurança jurídica, segurança energética e a equidade, que é tratar os diferentes de forma diferente para termos justiça e, com isso, conseguimos reduzir o preço, que é esse que é o fundamental onde a gente tem que chegar, reduzir o preço da conta de luz para o cidadão. Com mais eficiência, com segurança jurídica, com equidade, nós vamos conseguir atingir esse objetivo. E tenho certeza que é por isso que todos nós estamos lutando, a ABRAD contribuindo e os deputados trabalhando no Congresso Nacional. Obrigado, Madureira, por essa excelente oportunidade e sabe que aqui sou sempre um amigo do setor elétrico, estamos prontos para contribuir e escutar a experiência de vocês, né, e aprender aí com as associações. Muito obrigado, Madureira. Muito obrigado, deputado. Agora viremos, então, aí para o seu pronunciamento final. A deputada Jaqueline, por favor, deputada. Bom, quero agradecer, Marcos, pelo convite, agradecer a toda a sua equipe, pela oportunidade de estar aqui dividindo, né, esse espaço com pessoas aí como o deputado Lafayette, o deputado Marcelo Ramos, Paulo Ganimi, que são, além de respeitados na Câmara, detentores de conhecimento, assim, que às vezes por mais que eu estou aprendendo, às vezes eu gosto de estar ouvindo para aprender um pouco mais, e eu vejo que o deputado Lafayette fechou com chave de ouro, até anotei aqui, né, apontou todos os tópicos que eu vejo são de suma importância na normatização, assim, que o renováveis é muito barato, né, em tese barato, perto dos grandes investimentos, né, de grandes
empreendimentos de UHE. Então, as PCHs que vão aí até 30 megas. Então, nós temos aí a nível de Brasil muitos, e é muito importante também esse incentivo. A questão, né, de tudo que foi falado aqui, que nós precisamos estar cada vez mais desburocratizando os setores e sempre olhando para que não sobre para o consumidor final o alto custo na nossa tarifa. Então, agradeço por estar podendo contribuir aí com o desenvolvimento do nosso país num tema que é de suma relevância, que é a modernização do setor elétrico, e podendo aí contribuir um pouquinho, né, com esse debate. Madureira, muito obrigada, estou à disposição, assim como a todos que estão aí. Se quem tato, né, eu tenho meu Facebook, Jaqueline Cassol, meu Instagram, Jaqueline Cassol, meu site também lá, e pode entrar em contato, porque às vezes alguém de Rondônia ou de fora tem alguma dúvida, né? Nós estamos sempre à disposição. Um grande abraço a todos aí, desejar um excelente final de semana. Obrigado, deputada. Nós estamos encerrando. Antes de encerrar, eu queria primeiro, tiveram umas outras perguntas, inclusive algumas endereçadas à própria Brad. Eu procurei dar aí não está respondendo, não pela questão da pergunta, mas acho que era importante, ela está ouvindo hoje os deputados. Esse papel da Brad é um papel de, como eu coloquei no início, a gente se considera numa posição de que é importante a abertura do mercado, e o que nós pudermos contribuir para isso, nós vamos fazer. Mas para isso são papéis fundamentais, essa separação da energia, separação do que é fio, do que é energia, que acho que aí a gente entra numa competição saudável, ter a devido tratamento para esses custos de energia que hoje estão dentro do mercado regulado, como contratação de térmicas e outros custos que são inerentes aí, que são cobrados aí ao mercado regulado, que precisam ser tratados esses contratos legados, e que os senhores conduziram de maneira muito boa. Eu fiquei muito feliz, e acho que todos nós que tivemos a oportunidade de ouvi-los, ficamos muito felizes com o que a gente conseguiu ouvir dos senhores, uma contribuição muito grande. Eu queria, só para finalizar, agradecer, sem dúvida, a equipe da Brad, os diretores, a Sigrid, o Wagner, que é o diretor de Relações Institucionais, mas hoje está para ganhar neném, então por isso ele hoje não está aqui com a gente. Os colaboradores da Brad, que é uma equipe pequena, mas que tem nos ajudado aí na construção desses eventos, né? Os parceiros, né? A DGBB aí, que nossa imprensa, domínio na área de relacionamento com o Congresso, as empresas associadas da Brad, as assessorias parlamentares, que nos ajudaram muito para que a gente pudesse estar aqui hoje, né, com os senhores aí fazendo esse processo. Queria agradecer em especial ao Canal Energia, que nos deu apoio aí nessa divulgação, a imprensa em geral, as outras associações do setor elétrico. E, sem dúvida nenhuma, o agradecimento é ao consumidor de energia do mercado regulado e livre. É para ele que acho que todos nós estamos aqui buscando trabalhar, para que a gente possa ter um futuro bem de competitividade, né, para que todo mundo possa ter aí os ganhos e com as suas responsabilidades. Mais uma vez, muito obrigado a todos vocês. Lembrando aí aos que estão presentes, que permaneçam um pouquinho mais, que vai ter uma pesquisa aí para que vocês possam nos dar contribuições para que a gente possa continuar desenvolvendo esse nosso trabalho. A Brad agradece a cada um de vocês e se coloca aqui à disposição para que a gente possa continuar discutindo. Lembrando que faremos uma outra edição como essa, aí sim trazendo os representantes dos consumidores, tanto do mercado livre quanto do mercado regulado. Obrigado, uma boa tarde, um bom final de semana a todos os senhores. Tchau, tchau, boa tarde, obrigado. Tchau, obrigada.